Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma responsabilidade e uma honra participar desse Enastic aqui. Uma curiosidade é o seguinte, eu já trabalho em eventos junto com o Ademir, do Judiciário Exponencial, desde perto de dois ou 3 anos já, né, Ademir? E é a primeira vez que a gente encontra pessoalmente. A gente já fez diversas oficinas, diversas palestras, e aconteceu de ser aqui em Belo Horizonte. Eu sou daqui de Belo Horizonte, moro aqui em Belo Horizonte há muito tempo. E eu estava acompanhando os eventos, né, a cadeia de palestras que estava acontecendo, e eu percebo uma convergência muito interessante de assuntos, na medida em que, em maior ou menor grau, todos os palestrantes aqui conversaram sobre inovação, sobre de onde viemos, para onde vamos, né? E essa talvez seja a grande questão, a grande pergunta do momento para nós, profissionais do direito, independentemente da nossa carreira. Eu sou advogado, sócio do César Fius Advogados. Acredito que vários dos defensores aqui devem ter sido alunos do César Fius, provavelmente. E é uma discussão que a gente sempre trava no escritório, é a seguinte, a grande pergunta para a gente hoje é o seguinte: diante do avanço da tecnologia no meio jurídico, nós somos desafiados a repensar o nosso lugar profissional. Por quê? Porque com a chegada da tecnologia de forma massiva ao nosso meio, parte das funções que a gente historicamente exerce, elas começam a ser executadas de maneira automática, por inteligências artificiais, por algoritmos, por programas. E aí a gente precisa pensar o seguinte: bom, se num futuro muito próximo, o trabalho que normalmente nós fazemos vai ser realizado de maneira automatizada, de maneira por meio de sistemas, muitas vezes de inserção de dados mais simples, qual passa a ser o meu lugar profissional enquanto advogado? Qual passa a ser o meu lugar? Essa é uma pergunta interessante, é uma pergunta pertinente, é uma pergunta que permeia toda a cadeia da formação jurídica desde os primeiros dias da faculdade. Por quê? Porque já não basta hoje conhecer lei, doutrina e jurisprudência. A gente tem que avançar para outras disciplinas. Eu digo o seguinte, que boa parte das soluções de que o direito precisa estão fora do direito, não estão mais no direito. O direito, como disciplina isolada, ela começa a entrar num ciclo de saturação. A gente tem o costume, o hábito de olhar muito para nós e pouco para os outros. O que é que outras áreas do conhecimento estão fazendo? O que é que eles estão pesquisando? O que é que funciona para eles e que pode funcionar para nós? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. E de tudo que a gente pode perceber nesse instante, 2 pontos se destacam. Um, inclusive, foi tema de uma palestra de hoje. O primeiro ponto urgente que a gente precisa repensar é a comunicação jurídica. O juridiquês fora de hora e fora de lugar já foi, no século passado, uma prova de inteligência, quase de erudição. Hoje em dia se aproxima da violência, porque falar para não ser entendido é o avesso da nossa capacidade comunicativa. Comunicar é o quê? É tornar comum algo entre o nosso interlocutor e nós, concorda? Isso é comunicar. No instante em que eu falo e não sou entendido, vocês concordam que a minha comunicação não está sendo otimizada? A questão é, falar para não ser entendido é a regra no direito, não é a exceção. O mundo caminha para a clareza, o mundo caminha para a eficiência, para o dinamismo, para a velocidade, e não para esse aspecto vetusto que ainda permeia na nossa profissão. Tem diminuído? Tem, mas ainda permeia. Esse é o primeiro ponto, a comunicação jurídica. Segundo ponto, a gente precisa, na nossa realidade, no nosso ecossistema, para usar uma expressão cara ao Ademir, a gente precisa de gente que entenda de gente. Porque imputar dados num sistema, qualquer computador
qualquer processador insere. E, no outro lado, vai sair uma petição quase pronta. Bom, se as petições passam por um início de automatização, se tudo vai ser digitalizado, o que vai sobrar para nós? Qual passa a ser o nosso lugar profissional? A gente precisa, mais do que nunca, entender de gente. Isso é um ponto urgente. E aí vem a importância de a gente começar a ter contato com disciplinas como legal skills, que são as soft skills aplicadas ao direito, e aí a gente está falando de comunicação, de persuasão, de liderança, de aprendizado contínuo, né, que é o lifelong learning. A gente está falando de trabalho em equipe, sem dúvida, gerenciamento do tempo, e aí diversas outras habilidades que a gente tem uma impressão, muitas vezes equivocada, de que a gente aprende no dia a dia, na experiência, quando, na verdade, elas já são sistematizadas. A gente precisa estudar neurociência, convém que a gente entenda alguma coisa de design editorial, de arquitetura da argumentação. E com esse cenário que hoje existe para a gente, é que surge exatamente a ideia do legal design. O que é o legal design? Quem nos responde de maneira importante é a Margaret Hagan. Quem é Margaret Hagan? Ela é uma advogada formada pela Universidade de Stanford e também designer, formada pela Escola de Design de Stanford, na Califórnia. E ela nos diz o seguinte, ela diz que o legal design é uma lente que coloca o foco do direito em, atenção para esses 3 pontos, olha só, inovar, testar e construir sistemas que estejam a serviço da autonomia das pessoas envolvidas. Inovar, vale um parêntese, que é o seguinte, inovar no direito não é só fazer o que nunca foi feito, mas fazer bem feito o que ainda não está sendo feito a contento. Isso muda toda a perspectiva. Isso nos coloca num senso de autorresponsabilidade também em relação à inovação. Nem toda inovação no direito ela precisa ser digital. Ela precisa ter uma estrutura de sistema parruda. Não, não. Muitas vezes, uma reorganização de procedimentos internos, como de que maneira nós podemos responder mais rapidamente ao cliente. Isso é uma inovação. Não é digital, e ainda assim é uma inovação. Isso muda a perspectiva de para onde nós podemos avançar no direito. Porque ainda nós, de alguma maneira, estamos presos a práticas antigas que a gente repete e não se pergunta por que nós as repetimos. Isso passa de detalhes como responder a um cliente até questões mais sofisticadas, como de que maneira eu crio uma melhor experiência de leitura em relação aos meus documentos. Como é que eu faço isso? Inovar é o primeiro ponto da tríade da Margaret Hagan. O segundo, testar. Nós, do direito, nós temos aversão ao teste, aversão ao risco. Mas, muitas vezes, é necessário que a gente tenha uma postura mais criativa diante da argumentação, sobretudo quando os tribunais estão abarrotados de processo e você defender uma tese que não seja majoritária ou que seja inovadora, é um desafio que quase ninguém topa. Por quê? Porque dificilmente a gente vai ter sucesso. Não é porque a gente não tente fazer o novo, é porque muitas vezes o novo vai ser motivo de afastamento e não de engajamento. Quando eu falo em testar, vou citar um exemplo do escritório. Um dos nossos clientes é uma construtora muito grande aqui de Belo Horizonte e vinha recorrentemente sendo condenada em questões de consumo, que a gente entendia que não era razoável essa linha de argumentação pela qual ela vinha sendo condenada. Eram muitos processos, porém processos de valor da causa baixo. O que a gente fez? Olha, se tudo que a gente tem feito não tem gerado o resultado esperado, está na hora de a gente o quê? Testar. Mesmo internamente, nem todo mundo concordou com a ideia. Fez, não, porque é arriscado, eu fiz, bom, o lugar de a gente arriscar é nas ações menos, né, temerárias para a empresa. Nas ações estratégicas, não. Aí você tem que andar mais dentro do que se espera, inovando pontualmente.
Mas em relação a esses processos, que eram muitos processos de valor da causa de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, a gente alinhou com o board da empresa, com a diretoria da empresa, e eles disseram, não, pode testar, vamos testar. E a gente mudou completamente a forma como a gente argumentava. Para usar a linguagem do segmento de tecnologia, não é, Ademir? A gente pivotou a argumentação. E aí conseguiu um resultado positivo. Foi o que a gente precisava. Porque aí começou todo um trabalho junto a todos os juízes, a todas as varas do consumo, para mostrar, olha, o desembargador tal entendeu dessa maneira. E qual foi o resultado? Os juízes de primeiro grau começaram a perceber o seguinte, olha, faz sentido isso. Faz sentido. Resultado, de 1 ano e meio para cá, cerca de 70% das ações similares a essa têm sido improcedentes. Eu não precisei mudar absolutamente nada de sistema no escritório. Eu mudei a mentalidade, a forma de pensar. O outro ponto aqui, que Margaret Hagan cita, é o seguinte, construir sistemas que estejam a serviço da, atenção para essa palavra aqui, que ela é importantíssima, autonomia das pessoas envolvidas. A gente está falando, sabe do que aqui? A gente está falando de empoderamento do cliente. Quem é o cliente aqui da Defensoria? Quem é o cliente da Defensoria? É o assistido. No mais das vezes é o assistido. A questão do cliente ela varia conforme o contexto. Às vezes é o assistido, às vezes seu cliente é o juiz. Então, no instante em que a gente se coloca ou se pensa como prestadores de serviços, deixando de lado um pouco essa ideia de tradição e de pompa da nossa profissão, pensando de maneira empresarial, corporativa, são clientes. Como é que a gente chega nesse cliente? Como é que a gente é ouvido por esse cliente? E, mais especificamente, como é que a gente é lido por esse cliente? É aqui que entra o Visual Law. É aqui que entra todos os conceitos, como arquitetura da argumentação, como linguagem simples, que não é linguagem coloquial, como design de serviços, experiência do cliente. Olha só, esses são alguns segmentos que eu trouxe aqui para vocês, não é um rol taxativo, é exemplificativo, e a gente pode ver aqui o quê? Design Thinking. O que é Design Thinking? Em resumo, é a gente trazer para o direito as ferramentas, os métodos, as técnicas do design para a gente resolver problema. Existem diversos modelos de Design Thinking, por exemplo, o modelo do diamante duplo, existe o modelo da Microsoft, ou seja, são, de maneira bem simplória, são roteiros, é um passo a passo para que a gente compreenda o problema, que a gente junte as informações necessárias, que a gente coloque na mesa as possíveis soluções e, finalmente, que a gente entregue um mínimo produto viável para o cliente. Muitas vezes o cliente vai ser aqui internamente mesmo. Uma nova peça, uma nova argumentação, uma nova forma de sustentar, funciona internamente para os defensores. Que é uma carreira extremamente vibrante e desafiadora. Desafiadora. Trabalhar com o público-alvo de vocês é um grande desafio. Beira o sacerdócio. Não é brincadeira. Então, vocês, como defensores aqui em Minas Gerais, vocês têm uma oportunidade de ouro de começar a pensar sobre esses assuntos e de que maneira implementá-los, porque está longe de ser algo distante ou algo impossível. Tá? O que é o design de serviço, pessoal? É tudo aquilo que a gente cria no âmbito interno da defensoria para gerar uma melhor experiência do cliente, aquela customer experience ali, para falar bonito. Tá? São dois lados de uma mesma moeda. Tudo que a gente cria internamente é design de serviço, tudo aquilo que o cliente percebe na outra ponta é a experiência do usuário. Uma coisa está muito ligada à outra. Se o design de serviço é bom, a experiência do cliente costuma ser boa. Lembrando que o cliente varia conforme o contexto. Às vezes é o assistido, às vezes é o juiz, às vezes é um outro advogado, numa tratativa que você esteja envolvido. A gente tem também o Visual Law, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, não vou antecipar nada. Arquitetura da argumentação. Não sei se vocês já ouviram falar nesse assunto,
nesse segmento, mas vocês sabiam que, a depender do lugar onde a gente dispõe as informações na página, ela vai ter uma maior ou menor atenção por parte do leitor? Isso quem nos traz não é o direito, a gente não encontra isso nas cadeiras da faculdade. Quem nos traz isso é a neurociência e o design da informação. Tá? Outro ponto importantíssimo, linguagem simples. Linguagem simples, que é um movimento que foi criado por juízes americanos e ingleses, ainda nos anos 40 do século passado, do Plain Language, que eles chegaram à conclusão seguinte: olha, o pessoal não está entendendo o que a gente está escrevendo aqui. Como é que a gente faz para melhorar isso? E alguém teve uma brilhante ideia. Isso, vamos escrever mais simples. Só que escrever simples não é falar de maneira coloquial. É um desafio à linguagem simples, porque ela não deve, não pode incorrer em nenhuma atecnia. Esse é o desafio. Você falar qualquer coisa, você fala, e todo mundo vai entender. Mas, tecnicamente, juridicamente, aquilo está correto? Esse é o desafio. Como é que a gente torna a nossa linguagem mais acessível, sem incorrer em nenhuma atecnia? Esse é o ponto, esse é o desafio. Esses são alguns dos segmentos do legal design que vale a pena a gente olhar com mais carinho, com mais atenção. E olha só que interessante, mais uma vez aqui, quais são os pilares desse pensamento? Perceba, pessoal, que até agora eu estou tratando com vocês o quê? Mentalidade. Eu não mostrei nenhuma técnica de composição em Visual Law ainda. A gente está trabalhando mentalidade, porque é o seguinte, não adianta eu chegar, ou qualquer pessoa chegar para vocês e dizer, vamos construir um documento em Visual Law, e todo mundo fala, vamos lá. Aí tá, mas por quê? Por que do jeito que está, não está tão legal? A construção do Visual Law é, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade. Mentalidade. Se a preferência profissional, individual, for manter do jeito que está, tudo bem. Mas sempre há pontos de melhora. Sempre há pontos de melhora. Olha só, tanto que um dos 3 pilares do Design Thinking é exatamente a colaboração. Piccolo falou agora há pouco aqui, trabalho em equipe, é isso. Existe a ideia da horizontalidade. O que é a horizontalidade? É você reduzir as distâncias hierárquicas para que as soluções sejam criadas em conjunto. Não sei se vocês já tiveram acesso a uma discussão interessante que começa a surgir na Europa, que é o seguinte, bom, existem 2 categorias de detentores do capital. Quem vai prevalecer do ponto de vista econômico? De um lado está a efebocracia. O que é a efebocracia? É o governo dos mais jovens. Do outro lado está a gerontocracia, que é o governo dos mais experientes. Quem há de prevalecer? É uma discussão interessante, que está sendo construída agora. Por quê? Porque se de um lado a efebocracia, os mais jovens, têm um total e completo domínio da tecnologia, que muitas vezes os mais experientes não têm, do outro lado, os mais experientes têm uma vivência de mundo e um bom gerenciamento de crises, que os mais jovens não têm. Então, a colaboração é exatamente para reduzir essas distâncias hierárquicas, para que a construção seja pensada de maneira conjunta. Não é para ser bonitinho, para pagar para o público de fora, que a defensoria ou qualquer órgão valoriza o trabalho em equipe. Não, esquece essa bobagem, é uma questão estratégica, é para resolver problema. Se ficar de um lado os mais jovens e de outro os mais experientes, vão sair sempre 2 decisões divergentes que não vão se comunicar. E adivinha só? O problema provavelmente não vai ser resolvido a contento. Você vai apagar incêndios indefinidamente. E isso nos leva ao segundo ponto, que é o da experimentação. Passa por aquilo que eu comentei agora há pouco, do escritório, de a gente mudar a forma como a gente argumenta. Não é? Lógico, tem que seguir toda uma lógica jurídica para que faça sentido o argumento. Não é jogar uma moeda para cima e ver qual é a melhor tese a ser adotada, é construí-la, mas construí-la com a mente mais aberta. Com a mente mais aberta. É um desafio para nós. É um desafio para nós. A nossa formação se afasta um pouco disso.
Mas quando a gente percebe que é possível, e mais do que isso, atenção à palavra que eu vou usar agora, que isso dá resultado, aí passa a fazer sentido. Aí você, opa, deixa eu prestar atenção no que esse cara está falando aqui. Por fim, o terceiro pilar, colaboração, experimentação e empatia. Aí você vai, Bruno, eu não aguento mais ouvir essa palavra, isso é uma bobagem. Negócio de empatia, você esquece, vamos fazer de conta que a gente é gente boa aqui. Vamos... Bom, qual que é a função da empatia? A função da empatia, ela serve para construir uma conexão emocional com o nosso cliente, olha que bonito, para que ele se sinta confortável em trazer, em fornecer as informações que efetivamente viabilizarão a construção da solução. Não é porque eu sou bonzinho que eu preciso trabalhar com a empatia. Não é porque eu quero pagar de gente boa, não. É porque se eu não entender a pessoa que precisa da minha solução, eu não vou conseguir desenvolver uma solução para ela. É uma questão estratégica, é uma questão tática. Sabe? Esse é um ponto importantíssimo. A empatia é uma ferramenta antropológica. É uma ferramenta que foi desenvolvida no começo das comunidades gregárias para criar um senso de comunidade. Por exemplo, está vindo um tigre ali, e aí, o que a gente faz? A empatia precisou ser desenvolvida por uma questão de sobrevivência. Não tem nada a ver com gentileza. A gentileza é uma consequência do aspecto humano da empatia. Enquanto ferramenta, ela se afasta disso. E quando eu falo ferramenta, basta dizer que a primeira fase de todos os modelos de design thinking é a empatização. Eu não consigo resolver um problema sem conhecer as dores de quem sofre desse problema. A empatia, para a defensoria, é uma questão crítica. Não por gentileza ou urbanidade, mas para vocês obterem melhores resultados. É disso que a gente gosta, resultado. Tá? Colaboração, experimentação e empatia compõem os pilares do design thinking. Quem tiver mais interesse no assunto, a Margaret Hagan tem um livro em inglês, mas não é difícil, gratuito, está disponível na internet, chamado lawbydesign.co, não é .com, é .co, e é muito interessante. Todos que se interessam por legal design, cedo ou tarde, passam pelo livro da Margaret Hagan. Tá? E o Visual Law? Foi disso que eu vim falar hoje aqui. O que é o Visual Law, no final das contas? Eu acho curioso o seguinte, eu já ouvi alguns comentários ingênuos sobre o Visual Law. Pessoal, algumas vezes eu já ouvi, eu gosto de sair perguntando, Visual Law para você é o quê? Aí o pessoal diz, é usar elementos visuais, é usar ícone. Não, vamos colocar uma cor aqui para ficar legal. Né? Esquece tudo isso, esquece tudo isso. Visual Law diz respeito à experiência de leitura. Se vai precisar de cor, se vai precisar de ícone, é uma outra conversa. Os meus alunos do Admirável Direito Novo, eu já digo, olha, você só usa ícone quando não tiver mais jeito. Se não tiver jeito nenhum, aí você usa um ícone. Quando a gente fala de Visual Law, pessoal, a gente está falando de duas origens. O Visual Law vem de um lado, do design da informação, de outro lado, da visualização de dados. Lembra que eu falei no começo que boa parte das soluções de que o direito precisa estão fora do direito? Pois é, o Visual Law não vem do direito. Ele tem sido implementado, tem sido utilizado pelo direito. E quem é que nos ensina isso? O design da informação, que já é uma matéria, uma disciplina academicamente bastante madura e que nos mostra como é possível passar com clareza as informações. Outra frase que eu gosto de utilizar com meus alunos é o seguinte, eu digo, sabe qual é o melhor dos mundos? O pessoal está na reta final para a OAB, aquele estresse estudando para a segunda etapa da OAB, que inclusive esse final de semana. Eu digo o seguinte, melhor dos mundos é você pensar como jurista e escrever como jornalista. Aí não tem erro. Porque você consegue se comunicar de maneira técnica, porém,
com uma gama maior de pessoas. Esse é o sonho de consumo nosso, enquanto comunicadores. No fim do dia, nós somos comunicadores, nós somos vendedores de argumentos. Alguém precisa comprar o nosso argumento para que a gente saia vitorioso naquele processo. Mas a gente não estuda vendas, a gente não estuda empatia. O que um vendedor faz? Aqueles que convencem a gente a comprar qualquer coisa. Ele é empático. Você sabe que o que ele está vendendo não vale absolutamente nada, mas você compra mesmo assim, porque foi com a cara do cara. O processo judicial passa por isso. Na hora que você pega uma petição bonita, bem montada, elegante, bem construída, sem invencionice, sóbria, o juiz olha e deixa eu ver o que está acontecendo aqui, com mais atenção e mais carinho. Às vezes você faz uma petição, e aqui todo mundo que teve o prazer de ler petições no PJE já deve ter visto. Petição com a fonte pequenininha, de fora a fora, aqueles parágrafos intermináveis. É uma experiência de leitura boa essa? Uma experiência péssima. Uma experiência péssima. Aí, não por acaso, a gente argumenta B, a gente argumenta a parte contesta B, eu impugno C, o juiz julga D e o tribunal E. Então, meu A não tem nada a ver com E. Passou longe o princípio da astringência. Esquece tudo isso. Então, quando a gente cria já na base um documento que estimula a leitura, a gente já larga na frente. A emoção é o gatilho da atenção. Emocionar não quer dizer ser piegas, quer dizer despertar algum gatilho que separe a pessoa do mundo para que ela leia aquilo ali. O maior ativo do nosso tempo, pessoal, é a atenção das pessoas. A atenção das pessoas. E olha só, a gente nunca sabe quando o juiz vai ler a nossa peça numa terça de manhã, que ele está com um nível de produtividade X, ou numa sexta à tarde, quando ele está com um nível de produtividade Y. A gente precisa minimizar esse tipo de coisa, esse tipo de diferença. Design da informação nos ajuda nisso, a criar essa clareza e fazer com que a atenção seja mantida ao longo da leitura do documento. De outro lado, tem a visualização de dados, porque, afinal de contas, tem um ditado antigo, que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Às vezes uma imagem, e eu vou mostrar para vocês isso aqui daqui a pouco, vale mais do que uma argumentação de 10, 15 páginas. Tá? Então, de onde vem o Visual Law? De um lado, do design da informação. Do outro lado, da visualização de dados. Né? Que a gente consegue pôr para trabalhar em conjunto a linguagem textual com a linguagem visual. Que eu, repito, não tem nada a ver com ícone. Tá? Nem com cor, não esquece isso. Tá? A gente está falando de senso de estrutura da petição. Olha só, documentos jurídicos como nós os conhecemos. Quem já viu um documento como esse aqui? Eu já vi vários, né? E tem alguns que eu acho sensacionais, sensacionais. São aqueles que vêm o parágrafo inteiro em negrito, caixa alta, com trechos em sublinhado e alguns sublinhados em vermelho. Que é uma maravilha, esse é espetacular. Só tem um problema. E quem diz isso não sou eu, é a neurociência. Que é o seguinte, onde tudo está destacado, nada se destaca. Ah, Bruno, você inventou isso agora. Isso é uma falinha só para você... Biscoito aqui da plateia da Defensoria. Não. Sabe o que acontece quando a gente coloca negrito, itálico, sublinhado, vermelho? O cérebro lê que o padrão é negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Caixa alta. Então você cria o efeito inverso do que você precisa. Sabe? É um detalhe ínfimo, mas que no longo prazo de uma petição é a diferença entre você ser lido com atenção e a sua petição ser desprezada. Entrar naquela pilha de PDF que nunca vai ser lido. Lê os fatos, pulo para os pedidos e do outro lado sai alguma coisa. Eu tenho essa impressão às vezes, não sei se vocês têm. Mas olha só, documentos com Visual Law, a diferença, pessoal, olha só. Talvez vocês não saibam ainda o porquê, mas eu acredito
que, ao se deparar com essa formatação dos documentos, a sensação que vocês tiveram foi agradável. Foi, olha, deixa um documento diferente aqui, o que está acontecendo? Existem, mais ou menos, para a criação disso aí, alguma coisa perto entre 15 e 20 técnicas nessas páginas aí. A primeira aqui, vocês percebem o quê? Que tem umas fotos, um parágrafo acima e uma informação do lado direito. Confere? Olha só. Esse é um processo do escritório contra a Vale. Quantos processos contra a Vale o juiz, tanto foi criada uma vara específica, a vara da Vale, para processamento desses processos. Processamento dos processos. E o que acontece? Será que o juiz, quando se depara com um processo contra a Vale, não sabe de cor e salteado tudo o que aconteceu? Sabe. Como é que eu faço para que o juiz leia com mais atenção aquilo que ele já sabe? Eu tenho que mudar a maneira como eu argumento. Aqui, ó, o que eu fiz? Em vez de narrar que no dia tal, de não sei o que, aconteceu tal coisa, eu fiz o seguinte, olha, eu coloco 3 fotos de tudo que você já sabe. Só que tem uma diferença. Na hora que eu coloco as fotos, eu ativo de novo aquela sensação que você teve no dia do problema. Não é só texto, você está vendo. O cérebro humano processa mais rápido e com mais atenção as imagens, muito mais rápido do que os textos. Qual que é o melhor dos mundos? Juntar a linguagem textual com a linguagem visual. Outro ponto aqui nesse primeiro slide. A gente escreve aqui com uma técnica chamada legal storytelling. A gente aqui tem um nome um pouco mais próprio nosso, né? Aqui nós vamos contar causo. Nós vamos contar causo. Ninguém resiste a uma boa história. Ninguém. Qual que é o problema do direito? Todos nós. A gente transforma as histórias mais incríveis das vidas das pessoas em manual de geladeira. É isso que a gente faz. Tem manual que é melhor. Ainda bem que não só sou eu irônico aqui, tem mais gente junto comigo. Tem manual que é melhor, concordo com você. Agora se coloca no lugar do magistrado. Quantos processos contra a Vale? Ele se anima quando vê alguma coisa diferente. Ele faz, deixa eu ver, alguém trouxe alguma coisa diferente para mim hoje, não é? Quarta-feira de Copa do Mundo. Percebe? Não tem nenhum ícone nessas petições. A gente está falando de estrutura, a gente está falando de mentalidade. Nessa página do meio, vocês percebem um espaço em branco ali à direita. Estão vendo? Isso tem um nome. Área de respiro. Para que serve a área de respiro numa petição? Para literalmente criar um descanso cognitivo para vocês. Lembra que eu comentei agora há pouco? Quem nunca leu no PJE uma petição, uma sentença, por exemplo, um documento qualquer, feito no editor em que a fonte é pequena, de fora a fora, com 6 parágrafos de 7 linhas cada um. Olha que interessante, vocês sabiam que existe um fenômeno neurológico chamado linearidade na leitura? O que é a linearidade na leitura? Você está lendo uma página e a página tem 7 parágrafos, cada parágrafo com a mesma quantidade de linhas. 5, 6, que seja. Quando você chega mais ou menos na metade da página, seu cérebro alerta, liga um sinal de alerta e fala, volta, você não está avançando. Volta. Lê de novo. E cada retorno, cada remissão dessa, consome um pouco do nosso combustível cognitivo, da nossa carga cognitiva. Quando o nosso tanque de cognição se esvazia, o carro não anda mais, a gente perde o foco. E aí qualquer estímulo se torna mais interessante do que a leitura. Uma mensagem no WhatsApp, uma pessoa que passa do outro lado, uma mosca na parede. É uma defesa do cérebro, para que ele não estafe. Aí nós temos um problema.
eu preciso falar as coisas, eu preciso trazer meus pontos. Como é que eu faço isso sem cansar, antes da hora, o meu leitor? Passa por uma regra que a gente vai ver daqui a pouco. Olha que interessante, aqui a gente já tem outra questão, um relatório jurimétrico com Visual Law. O que é isso? Um outro cliente nosso, uma mineradora, eles pediram um relatório completo sobre a situação de determinadas ações, determinadas naturezas, ações anulatórias junto ao, sei lá, PGFN. E aí o que a gente recebe é uma planilha de Excel empolgante, imensa, sem fim. Bom, mas eu só tenho 20 minutos de reunião com o board da empresa. Eu preciso, como é que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Aí a gente precisa ter o quê? A sabedoria e a sensibilidade de se colocar no lugar de quem vai ler os resultados. Percebe a empatia aqui entrando em jogo? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu não quero trabalhar duas vezes. E aí a gente transforma aquela planilha de Excel tenebrosa num gráfico agradável, que você para ver, deixa eu ver aqui, olha só, região norte, nordeste, como é que está aqui, valor da causa e tal. Perceba, a gente não está reinventando a roda, a gente não está fazendo nada disso. A gente está criando uma visualização daquilo que era estritamente numérico ou textual. Isso é Visual Law, pessoal. Agora há pouco eu falei que era possível diminuir uma argumentação de 20 páginas em uma imagem, não falei? E aí, para alguns, pode ter pintado uma interrogação. E é isso aqui, olha só. Olha que interessante. Aqui é o caso de uma criança de 1 ano que faleceu por conta do desastre do córrego do Feijão. Ela foi soterrada e morreu. Abrindo um parêntese aqui, indenização nenhuma vai suprir a dor dessa perda. Tá? Mas existem parâmetros balizadores da indenização e que a gente usa para discutir se foi alto, se não foi. O que a gente fez aqui? A gente imaginou o seguinte, nossa, quantos e quantos processos os advogados devem requerer a majoração da indenização em sede de apelação? Quantos? E aí você vai discutir N coisas, você vai... Caráter pedagógico. A gente não pode ir por esse caminho de novo. A gente tem que... O que a gente fez? Vamos criar um infográfico. Como é que vai ser esse infográfico? Vamos mostrar para o tribunal uma outra perspectiva para o majoramento, para a majoração da indenização. O que a gente fez? Vamos mostrar para o tribunal quanto vale uma vida. Olha só, a receita da Vale sob a ótica do tempo a partir dos resultados de 2021. Estou trabalhando com dados concretos, concorda? Não estou especulando nada. Está lá na CVM. O que a gente fez? 365 dias, 250 bilhões de reais a receita da Vale. 24 horas, 685 milhões de reais. 1 hora, 28 milhões. 1 minuto, 465 mil reais. Uma vida, 375 mil reais. E aí a gente colocou com uma fonte pequenininha ali, ó. H tinha 1 ano. Morreu soterrado. Sua vida vale menos do que 1 minuto de receita da Vale. Eu não preciso argumentar isso em 10, 12, 15, 20 páginas. Sabe por quê? Porque quem julga também é de carne e osso. A emoção é o gatilho da atenção. Eu não especulei, eu não inventei, eu não fiz malabarismos retóricos, eu trouxe o que eles já sabiam de uma outra maneira que eles não esperavam. Isso é Visual Law. E o resultado foi a majoração da indenização. Então, deu certo a tática do infográfico. Tá?
E a mentalidade do visual pessoal como um todo, vocês já devem ter intuído aqui. A adequação da linguagem, a gente tem que conversar de acordo com o nosso interlocutor. Vocês provavelmente sabem isso muito melhor do que nós da iniciativa privada. A importância de você conversar com o assistido, numa linguagem que ele compreenda. Isso aqui, vocês me darão aula disso aqui. Mais do que isso, nada de excessos, e aqui é um desafio para a advocacia. Porque para a gente tirar aquilo que não precisa estar numa petição, a gente tem que ter muita segurança daquilo que a gente está falando. Força que a gente verticalize o conteúdo que a gente trabalha. Força, nos desafia a conhecer mais e melhor o assunto que a gente trata. Não correr o risco de deixar nada de fora. Composição equilibrada. Como é que a gente distribui ao longo das páginas as informações? Tem técnicas para isso. E, por fim, uma argumentação visual. Porque a linguagem escrita funciona melhor quando em sintonia com a linguagem visual. E aqui, rapidinho, umas técnicas de composição para vocês verem que não é nada do outro mundo. Olha só, nada no visual law é aleatório. Tá? A beleza estética da peça é uma consequência, não é um objetivo. Se as decisões que você toma ao longo da construção da sua peça, do seu documento, do seu relatório, forem acertadas do ponto de vista de estrutura, muito provavelmente, na outra ponta, você vai ter um documento visualmente, esteticamente bonito, que chama a atenção, que dá prazer de ser lido. Uma das técnicas aqui, ó, regra dos textos. Quem aqui gosta de fotografia e de cinema? Alguém aqui, fotógrafo, recreativo, fotógrafo, já ouviu falar na regra dos textos na fotografia? O que é a regra dos textos na fotografia? Exatamente, isso é a regra do senso. Você criar um senso de proporção na sua petição. Não deslocar muito assunto, muito conteúdo em um ponto da página e pouco em outra. Ou, propositadamente, fazer isso, concentrar o assunto em um ponto da página e diminuir a quantidade em outro. Isso vem do cinema e da fotografia, e a gente consegue implementar nas petições. Olha que interessante. Na regra dos textos existem os chamados pontos focais. Imagine o seguinte, imagine um quadro. E você divide em 3 partes iguais na vertical, 3 partes iguais na horizontal. O local de interseção dessas partes é o que a gente chama de ponto focal. Adivinha só, é o lugar para onde o olhar humano se dirige primeiro inconscientemente. É lá que tem que estar a sua informação principal. É ali. Que ali vai ser lido primeiro. Tá? Mais do que isso, barra de apoio que vocês viram agora há pouco, que é exatamente esse respiro na cognição. É o avesso daquela experiência da fonte pequena, da linha interminável. É o oposto. Por que a gente utiliza a barra de apoio? É porque fica bonito? Não. É porque o design editorial nos ensina que, para que a leitura seja otimizada, recomenda-se que cada linha possua, atenção ao que eu vou dizer aqui, cada linha possua entre 55 e 70 caracteres. Menos do que isso, você gasta um espaço de interface. Qual é a interface, pessoal, nossa? É uma página de A4. Você gasta a nossa interface, e se você fizer mais extensa, você cansa a cognição. Porque você vai ler muito e vai precisar de diversas remissões para confirmar se foi aquele mesmo que você leu. Isso é uma defesa do cérebro. Lei de Miller, olha só, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Porque é a forma como a gente controla a quantidade de informações em cada página, a saturação de cada página. E essa lei de Miller tem um outro nome, regra dos 5 a 9. O que é isso? Que o ideal é que cada página possua entre 5 e 9 blocos de informação. Um parágrafo é um bloco de informação. Título e subtítulo é um bloco de informação. Um elemento ali na barra de apoio do lado direito é um bloco de informação. Então, tudo isso somado, cria uma página com uma saturação boa ou uma saturação ruim. O controle da saturação é o que vai modular a fadiga cognitiva. Em bom português, se você organiza bem a quantidade de informações por página,
a chance de você ser lido com atenção pelo seu interlocutor, ela se exponencializa. É uma questão neurofisiológica, de proteção da cognição, para a gente não ter uma estafa. Tá? Então, a gente consegue trazer essas questões de outras áreas do conhecimento para dentro da nossa realidade de peticionamento. Tá? Mais do que isso, olha que interessante. A argumentação em F. O que é isso? Cada povo ao redor do globo possui um padrão de leitura. Como é que os chineses leem em mandarim? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Como é que as pessoas que falam hebraico leem? Da direita para a esquerda. Como é que nós, ocidentais, lemos? De cima para baixo, da esquerda para a direita, por escaneamento. Não entendi nada, nem onde é que você quer chegar com isso, Bruno. Estou querendo dizer o seguinte, que muitas vezes a gente coloca as informações mais importantes no final de cada parágrafo e os parágrafos mais importantes no final de cada página. Exatamente onde o olhar não vai. Olha que interessante. É uma outra maneira de dispensar o peticionamento. Colocar as informações mais importantes no começo de cada parágrafo e os parágrafos mais importantes no começo de cada página, para que a gente seja lido naquilo que mais interessa. Por que em F? Olha aquele mapa de calor ali. É uma pesquisa que o Google fez, seguindo o olhar das pessoas, né? Ao acessarem as pesquisas do Google. Ele percebeu o seguinte, olha, o pessoal lê muito ali naquele canto superior esquerdo. É lá que a gente vai colocar os anúncios pagos. Ah, entenderam? A argumentação em F, onde é que chega? É uma ferramenta que o Google usa na sua estratégia de publicidade. Tá? E aqui, pessoal, uma dica de ouro. Uma dica de ouro para quem eventualmente quiser se aventurar com o Visual Law, que é o seguinte, olha, a gente precisa sempre fazer 3 perguntas antes de utilizar o Visual Law. Primeira pergunta, esse elemento, ele fere algum requisito legal? Se a resposta for sim, aborta a ideia. Não é lugar de Visual Law. Querem ver um exemplo? A Lei de Registros Públicos diz que a procuração elaborada em cartório não pode pular a linha. Resultado, tem aquela procuração imensa com um parágrafo só, que é uma dificuldade para você encontrar se você tem ou não aquele poder ali na procuração. Por quê? Porque não pode pular a linha. Entende? Esse é um óbice legal. Suponhamos que não exista esse requisito legal. A gente vai para uma segunda pergunta. Esse elemento que eu estou construindo, ele fere de alguma maneira o senso de decoro da minha petição? Ou seja, deixa a minha petição infantilizada? Deixa a minha petição com aspecto de meme? É o oposto do que a gente quer. A gente quer ser lido com respeito e sobriedade. A gente não pode apresentar um carnaval na nossa petição. Então, se a resposta for não, não fere nenhuma regra de decoro, a gente vai para uma terceira pergunta, que é a seguinte. Esse elemento possui função meramente ornamental, ou seja, ele está lá só para enfeitar, para decorar, ou ele tem alguma função transformativa? Querem ver um exemplo de função transformativa? Aquele infográfico da Vale. Se a resposta for não fere nenhum requisito legal, não fere o senso de decoro e não possui uma função meramente ornamental, mas sim transformativa, se a resposta for não para essas 3 perguntas, vocês podem ir em frente sem medo e utilizar o Visual Law e já num curto prazo perceber a melhora dos resultados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a vocês.